Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo neste canal. E quanto tempo que eu não trago vídeos aqui em relação a estudos, não é mesmo? Pois então, agora que eu estou de recesso das férias da minha faculdade, eu vou trazer conteúdos para vocês, bastantes conteúdos. Eu vou fazer revisões de tudo que eu estudei ao longo do primeiro e segundo período e estar aqui disponibilizando a todos vocês de forma gratuita e de qualidade, não é mesmo, gente? Porque a gente sabe que precisamos ali ter uma acessibilidade quanto ao conhecimento de direito. E eu vou estar trazendo aqui a vocês com a minha linguagem, uma linguagem simples, mais tranquila para vocês estarem entendendo, ao invés com aquelas doutrinas complicadas e também, às vezes, algumas videoaulas que a gente fica perdido, né? Então aqui vai ser tudo traduzido de uma forma simplista. Essa aula é como se fosse uma aula que eu buscaria no YouTube, uma aula simples, uma aula acessível, uma aula que eu conseguiria entender de primeira mão. E como vocês leram na descrição do vídeo, hoje vamos falar sobre os métodos e princípios hermenêuticos. Isso se trata da minha matéria de Teoria da Constituição, do segundo período. Vai ficar um pouco organizado depois, eu vou colocar em playlists ali as matérias e também a ordem correta de estudo. Mas primeiramente eu vou construir essa aula de métodos e princípios hermenêuticos, porque ao meu ver é uma das aulas mais interessantes que eu tive ao longo do segundo período. Constituição eu já acho muito interessante, complicado no começo, quando eu me deparei com ela, mas depois achei bem interessante de estudar. Então vamos lá para o vídeo? Vem comigo? Antes de mais nada, já deixe o seu like, comente, compartilhe com pessoas que fazem direito ou com aquelas que têm interesse em entender também, obviamente, porque não é só do direito que as pessoas têm ali o interesse, né, de buscar informações. Então, compartilhe com aquelas pessoas que têm interesse, aquelas que estão estudando direito. E também deixe aqui embaixo sugestões de vídeos de aulas que vocês querem que eu traga para vocês posteriormente. Posso estar trazendo como foi meu primeiro período, como foi meu segundo período, minhas impressões em relação à faculdade de Direito, tudo isso e muito mais. Qualquer coisa, abaixo nos comentários para vocês estarem criando sugestões. Eu adoro ver os comentários de todos vocês, porque a gente é uma comunidade. Aliás, 217 inscritos. Obrigada a todos vocês que estão aqui junto na nossa comunidade, na nossa interação e a cada dia crescendo e trazendo mais conteúdos. Por um momento eu sumi do YouTube, sim, mas agora eu vou voltar com bastante conteúdo porque vocês gostam de se entreter, não é mesmo? Não ficar em plataformas como Instagram, Reels, TikTok, Shorts do YouTube, porque são muito pequenininhos, né, e viciantes e não trazem de fato ali um entretenimento, um conteúdo. É tudo tão passageiro, a gente gosta de coisas que têm ali uma interação direta. E o YouTube, para mim, é uma forma mais comunicativa de interação entre você e eu, para estar ali estabelecendo uma comunicação, diálogo e também, obviamente, uma forma de entretenimento. Então vamos lá para a primeira aula. Então, antes de mais nada, eu fiz um slide, porque eu vou estar utilizando ele ao longo dessa aula, ao longo de toda a minha explicação. Eu não sei se eu vou colocar ele na descrição aqui pra vocês, obviamente eu vou tentar, né, colocar na descrição pra vocês, ou se ele vai estar aqui no cantinho ao longo da minha fala. De qualquer forma, eu espero que vocês acompanhem o material, peguem o material, baixe se estiver na descrição, ou prestem atenção caso ele esteja aqui. Então, vamos lá? Métodos e princípios hermenêuticos. Primeiramente, a gente tem que entender para que tem ali a utilização de princípios e métodos hermenêuticos. Antes de mais nada, a gente tem que ter uma aula anterior a essa, que é a que eu vou criar depois, posteriormente. Primeiro eu comecei com essa, mas antes temos que ter uma aula anterior, que seria ter conhecimento com relação ao poder constituinte, certo? Então, eu vou afixar ela aqui, porque provavelmente essa aula do poder constituinte já vai ter saído aqui no canal. Clique aqui no card, não sei se o card fica de cá ou de cá, eu nunca aprendi, gente, sorry. Clique aí, vem essa aula do Poder Constituinte, porque ele é uma forma de introdução em relação ao estudo aqui dos métodos e princípios hermenêuticos. Vocês precisam ter essa base para depois estarem adentrando a esta aula, certo? Confio em vocês, espero que vocês tenham pausado esse vídeo, ido lá, visto a aula e depois voltado para a gente estar aqui continuando o aprendizado, certo? Continuando, então, com relação, quando a gente fala métodos e princípios hermenêuticos, a gente tem que levar em consideração que eles servem justamente para trazer uma luz, uma interpretação perante a Constituição. Vão ser utilizados quando há uma dúvida com relação ao sentido usado na norma, certo? É basicamente isso que vocês têm que entender. Para que são utilizados os princípios e métodos hermenêuticos? Quando há uma dúvida quanto ao sentido que a norma quer trazer.
Entendendo isso, vamos partir agora para 6 métodos e depois, posteriormente, 8 princípios em relação à hermenêutica constitucional. Primeiramente, temos o método jurídico hermenêutico clássico. Vamos colocar aqui como hermenêutico clássico. O que significa, o que esse método quer trazer para a gente com relação à análise da Constituição? Que esse método clássico, com relação ao método clássico de interpretação das leis comuns, método hermenêutico clássico, quando a gente estuda hermenêutica, temos ali um método muito clássico que se subdivide em ramificações, sendo esta sistemática, teleológica, gramatical e histórica. Sabe, essa divisão aqui é um método classicíssimo, método classicista hermenêutico, quando a gente analisa uma lei comum. Uma lei comum não é uma lei com relação à Constituição, porque a gente sabe que a Constituição, dentro ali da hierarquia das leis, ela está no pódio, no topo, em relação à sua potência, em relação à importância dentro do ordenamento jurídico. Lembre-se disso. A Constituição está no topo porque ela é a lei dentro do ordenamento jurídico. Então, vai ser utilizado para interpretar a Constituição em relação a esse método hermenêutico clássico, o método hermenêutico clássico utilizado para as leis comuns, esses que eu acabei de explicar, sistemático, teleológico, gramatical e histórico. Vai ter uma aula aqui, provavelmente, que eu vou colocar posteriormente, que explica sobre a hermenêutica clássica. Então, eu vou colocar aqui também nos cards para vocês estarem ali assistindo posteriormente. Posteriormente, temos o método tópico problemático. O que seria o método tópico problemático? Como é que vamos analisar a Constituição em relação a esse método? O intérprete, ele vai partir do problema para a norma. Sabe que em relação a um problema dentro da Constituição, vai existir várias normas que se encaixam. Então, a gente tem que partir do problema para buscar a melhor norma que vai se encaixar com relação a esse problema. Então, tópico problemático, o intérprete parte do problema para a norma. Em relação ao outro método que eu vou falar agora, que é o método hermenêutico concretizador, em relação aqui ao anterior, o intérprete vai partir da norma para posteriormente partir para o problema. Ele vai partir da norma e posteriormente, de fato, vai ali aplicar um caso concreto. Então, em relação a esse método tópico problemático, ele parte do problema para a norma. Em relação ao método concretizador, ele parte da norma para o problema. Fixando novamente, método problemático, método tópico problemático, parte do problema para a norma, e o método concretizador, ele parte da norma para o problema. Posteriormente, vamos ter o método científico espiritual. Como assim método científico espiritual? O que esse quer mostrar para a gente com relação ali à análise da Constituição? A análise não vai ser feita com base na literalidade da norma. Vai ser ali observado valores implícitos. Além disso, também vão observar, por exemplo, a realidade, o contexto social. Por que isso? A gente sabe que a sociedade ela está em constante construção. Portanto, vai ser sempre dinâmico a análise. Método normativo estruturante. Estruturante, o que lembra pra gente? Uma estrutura. Então, eu peço que vocês imaginem um iceberg. A ponta do iceberg é o texto constitucional. E abaixo do iceberg, a parte que não enxergamos, é a força normativa do texto constitucional. Então, do iceberg, que você vai lembrar, então, desse método hermenêutico normativo estruturante. O último método que a gente vai utilizar aqui em análise de estudo é o método de comparação constitucional. Como assim método de comparação constitucional? É quando a gente vai levar em consideração outras constituições e ele comparar a nossa Constituição com as outras. Isso também é conhecido como direito comparado. Enfim, esses foram os 6 métodos hermenêuticos. Partiremos agora para os 8 princípios hermenêuticos. Primeiro princípio que a gente vai estudar é o da unidade da Constituição. Quando a gente fala de princípio da unidade da Constituição, a gente tem que lembrar que a Constituição deve ser analisada como um todo, como um sistema integrado. A gente não pode isolar normas, a gente tem que analisar a norma como um todo, unificar a norma, certo? Por isso o princípio da unidade da Constituição. Analisar a Constituição como um todo. Tem que ter harmonia entre os pontos existentes. Isso é o princípio da unidade da Constituição. Princípio do efeito integrador. Quando a gente fala de princípio do efeito integrador, a gente quer dizer que tem que haver uma integração
entre a sociedade e o Estado. A Constituição ela tem que interligar a sociedade e o Estado ao mesmo tempo, dentro de uma relação recíproca. A ligação entre o Estado e a sociedade é, sem dúvida, prioritária. Vamos falar agora do princípio da máxima efetividade. Quando a gente fala do princípio da máxima efetividade, o nome já nos sugere algo. A norma ela tem que ter a sua ampla efetividade, tem que ser levada em consideração os direitos fundamentais. Então, princípio da máxima efetividade significa que a nossa Constituição tem que ter uma ampla efetividade. A mais ampla efetividade, principalmente com relação aos princípios fundamentais. E aqui, por falar em princípios fundamentais, também posteriormente vou estar disponibilizando aqui nos cards uma próxima aula com relação a isso. E também vou esperar ansiosamente que vocês vejam essa aula. O princípio da justeza, princípio da conformidade funcional, porque ele tem esses dois nomes. O princípio da justeza significa basicamente deve-se haver uma conformidade com relação às funções. Por exemplo, eu vou dizer aqui um exemplo, o STF ele não pode do nada ali criar algo dentro da Constituição, ele não pode criar algo dentro da Constituição que não foi previsto. Não pode criar algo ali que não foi previsto dentro da Constituição e também que não foi previsto pelo poder constituinte originário. Lembrando que o poder constituinte originário vai estar fixado aqui nessa aula posteriormente sobre só o poder constituinte originário, significa ali o poder que criou a Constituição, o poder que inaugurou a Constituição. Quem foi o responsável pela criação dela, certo? O princípio da justeza e da conformidade funcional é basicamente isso. É dar conformidade às funções. Não pode ser ali criado algo sem ser previsto dentro da Constituição. Tudo que está na Constituição tem que ser previsto, né? Tudo que está na Constituição já foi previsto e o que não foi previsto não pode ser criado absolutamente do nada. Princípio da concordância prática, ou também como ele é conhecido, a harmonização. Quando a gente fala de princípio da concordância prática, a gente significa dizer, a gente está sugerindo, visamos analisar a Constituição sem que haja conflitos, sem que haja tensões. O melhor nome, na verdade, a se abordar é tensões, não conflitos. Evitar que hajam tensões entre um princípio, entre uma norma e a outra. Porque dentro da Constituição, nenhum princípio é superior a outro, nenhuma norma é superior a outra. Não existe hierarquia dentro das normas constitucionais, certo? Também tem que se evitar ao máximo, dizer que uma norma é inconstitucional em relação a outra, porque não pode ali acabar destituindo uma norma com relação a outra. Ou seja, um princípio, ela não pode excluir a outra. Tem que existir um equilíbrio, tem que existir uma harmonia entre os princípios e entre as normas constitucionais. Princípio da força normativa. Quando eu falei do princípio da força normativa, e também posteriormente vou estar fixando aqui no card, é tantas coisas, é tanto conteúdo que eu vou estar fixando para vocês, sobre um livro que eu li com relação à força normativa, ali traduzido pelo Gilmar Mendes com relação ao Conrad Hesse. O assunto relacionado à força normativa, né? O que significa força normativa? Quando eu expliquei sobre o Arcebeg, ali com relação... Quando eu falei sobre o método estruturante ali, eu dei a alusão do iceberg. A força normativa é aquilo que está abaixo ali, é a parte que a gente não vê em relação ao texto constitucional. Força normativa é um ato político, é um ato de execução na prática daquela lei, execução na prática de algo ali que está por trás daquela Constituição, com que haja uma concretude da normatividade constitucional. É isso que significa força normativa. Priorizar para que haja uma concretude do que está escrito ali em relação à Constituição. Não fique somente na letra da lei, na letra ali escrita de forma banal, né? Já em relação ao princípio da interpretação da Constituição, levar em consideração o que a Constituição determina. Por último, temos o último princípio, que é o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Tem algumas frases, né, algumas expressões que já vão levar em consideração o princípio da proporcionalidade, que a gente vai saber que é deste que está sendo abordado, como boa-fé, bom senso, proibição de excesso. Também que dentro do princípio da proporcionalidade existem outros subprincípios. Primeiro, o princípio da adequação, o princípio da necessidade e o princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Dentro do princípio da proporcionalidade, então vai haver esses três subprincípios. Enfim, essa foi a aula sobre os princípios e métodos hermenêuticos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui aberto os comentários para estarem ali tirando as dúvidas com relação a essa aula e posteriormente sugestões também, como eu falei ao longo do início do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais ver. Tchau!